Olá, eu sou o professor Robson Guedes, CEO da Contabyte, e estamos em mais um episódio do ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios. Vem com a gente! Bom, o convidado de hoje é um amigo muito especial, um professor universitário, um cara que conhece do marketing, de logística, de RH, de contabilidade, de administração. É um cara top, nível top. Meu amigo, professor Rodolfo Vieira. Rodolfo, bem-vindo. Prazer ter você aqui no ContaCast. E antes de você começar a falar, só dizer para você que a gente convida pessoas aqui que transformam a vida das pessoas através do empreendedorismo. Por isso que você está aqui hoje, tá? Além de ser meu amigo, é porque você transforma a vida de muita gente. Agradeço muito, Robinho, pelo convite e com certeza, né, esse convite assim é uma honra estar aqui, principalmente nessa sua nova empreitada, nessa questão aí de realmente estar mobilizando mais informações, né, principalmente aí na área de negócios. A gente tramita dentro dessa área, sendo educação, sendo negócios, de uma forma muito grande, né? E eu tô assim, nem sei, né, o que você vai querer, de tanta informação que você já tem, né, que você faz Rodolfo, o parte. papo aqui, ó, é um papo aberto. Você viu que não tem nenhum briefing antes, é um bate-papo descontraído. E aí você é um cara, ó. Por que que eu convidei o Rodolfo? O Rodolfo é professor universitário. Rodolfo trabalhou em fábrica. Rodolfo foi secretário de saúde. O Rodolfo foi secretário de desenvolvimento econômico, adjunto secretário. Sim, sim. Então você já trabalhou na área financeira. Você conhece e você conhece a formação do jovem, né? Você está atuando na faculdade, hoje você é coordenador lá da faculdade PAG, me Isso. sucedeu lá no curso de contabilidade e administração, né? Mas na verdade eu vim depois, né? Você já estava lá na gestão de RH e de logística, né? Sim. Então você é um cara que você conhece o segmento de logística, conhece RH, conhece contabilidade, conhece administração, conhece os empresários. Tem lá a mão de obra que são os meninos que chegam lá, as meninas, os jovens, os mais adultos, etc. Né? Então você é um cara que vai trazer muito conteúdo aqui, porque a gente gosta de falar de empreendedorismo, negócio e empreendedorismo, né? Com certeza. E aí você é um cara que tem muito conteúdo para passar para nós aqui. Então, é um papo aqui, ó. Vou até comer um lanchinho, é um papo pra gente falar de boa, Falar, tranquilão. olha, Robson, Robinho, meu amigo, já há mais de 20, eu brinco sempre com você, falo, eu te conheço há 20 anos, Robinho, mas A nesse, gente se conhece há quase 3 anos, né? exatamente, né? E parece que a gente se conhece a vida inteira, né? Exatamente, né. E realmente o que você falou, né, eu passei muito aí a minha carreira profissional e até hoje, né, dentro disso, porque eu ainda não me aposentei, mas, a gente vê essas mudanças, né, e principalmente a questão que a gente fala assim: "Ah, você é raiz, você é mentor", o que você é na realidade? E quando a gente fala também dessas questões de transição que a gente tem na vida, carreira profissional, é muito importante. Mas você é o que hoje, Rodolfo? Você acha? Olha, hoje eu sou um grande mentor comigo mesmo, né? Principalmente hoje eu estou coordenando praticamente 4 cursos na UniPAG. Um, uma boa parte já venho, né? Na PAG eu já estou praticamente há 10 anos. Sempre estive como professor, recebi um convite para ser coordenador dos cursos de logística e RH, né? Os tecnólogos. Agora apareceu justamente essa indicação sua, que também foi uma indicação sua na sua saída, para coordenar contabilidade e administração. Na área de educação, a gente vê, principalmente no ensino superior, uma questão muito importante, né, de a gente doar-se na questão profissional. A primeira que a gente fala profissional, porque a gente vem do métier de negócios. E é isso que o aluno quer. Ele vem sedento de querer conhecimento. E quando a gente está no meio acadêmico, a gente sempre tem aquela questão, às vezes, onde amarra um pouco, aquela questão teórica, e como a gente vai fazer uma boa prática em aula. E aí a gente tem várias formas de fazer isso. E hoje, atualmente, é o que eu falo, né? Eu não sei se eu estou mais como um grande mentor ou como um grande profissional dentro da área de educação e transmitir isso, né, de Você é uma um grande forma. mentor, porque
Eu tenho aqui gente que estuda na Piaget, que é seu aluno, e o cara fala pra mim, os meninos falam, puta, a aula do Rodolfo é foda, é diferente, Hum. né? Então, acho que você passou desse, né? Você é um professor por natureza, mas é um grande mentor, né? Você acaba mentorando essa turma aí, entregando pra eles valor, né? O cara começa a se espelhar em você, né? Ver o seu conteúdo e querer fazer igual, né? Exatamente. A gente às vezes faz isso por uma questão, como a gente fala, né, orgânico. E dentro desse orgânico a gente vai realmente transpondo isso de uma forma muito simples, né? Só que a gente cobra. Então, eu sou muito chato. O pessoal fala, ah, professor, você é muito chato, né? Mas chato em que sentido, né? O senhor tem uma coisa que o senhor cobra e tem a exigência. E a gente sente isso de uma forma diferente, porque a gente começa a ter uma posição melhor. A gente começa a se olhar de uma forma diferente nos erros ou no aprendizado, mesmo a gente estando em empresa, né? Porque a gente sempre fala nisso. E quando a gente está falando nessa questão, principalmente de empresa, a gente vê que tem uma situação muito clara ainda hoje, e é uma coisa que a gente pensa, né, de que forma transformar isso, né? Como você falou, a gente trabalha uma questão de mentoria de uma forma muito positiva. Não uma mentoria onde você está totalmente induzindo, você está apontando, é uma coisa natural, né? E quando a gente tem justamente as questões de dúvidas, né? Porque, ô, Rodolfo, chega uma época da vida da gente que a gente começa. É engraçado falar isso, mas vou falar e Sim. às vezes vai parecer meio piegas, mas assim, a gente começa a transbordar conhecimento. E a gente começa a perceber que as pessoas começam a ficar próximo da gente e aprender com a gente, né? Na Sim, faculdade, isso, né? Molecada chega na faculdade vindo do ensino público, né? Do, exatamente. do, do colegial ali, finalizando Ensino no médio, ensino né? médio, né? E ele entra na faculdade e ele, às vezes, ele entra, não entra preparado, né, Rodolfo, Não, para encontrar lá o que ele vai encontrar, né? não, E aí é onde exatamente. você começa a direcionar, né? Você vê deficiência nesse quadro? Por exemplo, o menino que sai hoje do ensino médio e ele vai para a faculdade. Você acha que o ensino médio hoje ele entrega para o aluno um preparo para ele poder chegar numa faculdade e se desenvolver? Infelizmente, a gente vê dois momentos, né? Aquele momento que a gente teve a infelicidade de ter passado por um processo surreal, que foi a pandemia, e um outro antecedendo a pandemia, que já existia essa ruptura dentro do quê? Do processo de aprendizado, né? E a gente tem dentro desse miolo uma questão muito forte, que é a questão da tecnologia. Aí que está, vamos dizer, a gente pode dizer, é a bola da vez e não, positiva e negativa. Esse pessoal que está vindo hoje, a gente sente uma situação Ó, assim, tô lendo esse livro aqui, ó. a transformação Transformação digital, digital, ó. muito bom. Tô lendo ele, é que você tá falando, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que a transformação já aconteceu, né? Já. Se você não correr atrás, você vai ficar para trás da mudança, Da né? mudança. É o que a gente fala, o ciclo ele é muito rápido. Rodolfo, e até as empresas que se transformaram no mundo digital, se a gente pegar a é, Amazon, Netflix, vamos pegar Vamos pegar um as. caso recente, a própria americana, quando ela teve esse momento de Isso, mas transição. eu ia te falar eu vou falar da americana, mas eu queria falar primeiro das americanas, das empresas Sim. americanas, a Amazon. Vamos falar da Nike, Hum. vamos falar da Disney, que é entretenimento. Esses caras foram muito pro digital. E o que eles estão fazendo agora? O próprio do Facebook e do Instagram, que é Uhum. o Meta, né? Sim, a meta. Todos eles estão cortando o número de funcionários, estão cortando despesas, Empresas. reduzindo custos. Porque estão dando prejuízo? Não. Porque eles querem esticar a lucratividade, né? Sim. Então, eles também estão se transformando. Se transformaram digitalmente, né? E agora estão transformando a gestão deles. Eles querem ter mais lucro e estão cortando funcionários, equipamentos, uma série de coisas, né? Então, é uma transformação. é, É, essa transformação é uma questão assim um pouco mais forçada, mas ao mesmo tempo a gente vê o seguinte, é uma transição
A É economia claro, mundial está fazendo é isso, isso que né? eu ia falar, global. Só que a gente vê que esse processo aí, quando a gente fala do estudante, esse cara que está saindo do ensino médio, vamos pensar, nosso ensino médio, né? Infelizmente, ele ainda, algumas categorias são regulares. Eu não falo boas. Por quê? A gente vê essa deficiência na necessidade de preencher uma vaga numa empresa, que eu faço consultoria. E quando a gente vê essa necessidade, você passar 3, 4 meses para você fazer uma recolocação, tendo vários currículos, aí você fala assim, aonde existe a empregabilidade ou quem criou a empregabilidade? Aí você volta para trás. Aí você vai para a faculdade, você vai para o ensino médio e você vai para o ensino regular. E aonde está essa deficiência? Não, tem um outro estudo aí para falar. Falei recentemente num outro podcast, né, que 70% dos empregos hoje gerados no Brasil são gerados na micro e pequenas empresas. Exato. Não é mais nem indústria, né? Nós gravamos um podcast com o prefeito Suzano, com o Rodrigo, há uns dias atrás, e o Rodrigo falou que Suzano hoje, a geração de emprego, hoje 51% da geração de emprego de Suzano está vinculada ao micro e pequeno comércio. Ele até falou de um cachorro-quente que ele compra aqui na Glicério, que a pessoa começou a evoluir lá no negócio dela, ela já tem 2 funcionários. Então, são os micro e pequenos empreendedores que empregam, né? Só que eles acabam empregando pagando menos, né, Rodolfo? Exato. Acabam pagando menos. E aí você, esse fenômeno mundial que é a falta da mão de obra qualificada, porque quando você Uhum. tem a mão de obra qualificada, a pessoa acaba ganhando mais, né? E você não encontra essa mão de obra qualificada. Exato. E aí, quando você não tem qualificação, você vai para um emprego que você vai acabar ganhando menos, né? E aí, onde entra o desafio do professor universitário? Qual que é o desafio do professor, na tua visão? Na minha visão, é Eu justamente participava, ele. eu participava de desafio Isso. ativamente. O desafio é justamente como você trabalhar uma boa aula, né? E mentorizar. Então, por isso que eu falo, né? Você fala assim, mas como assim mentorizar uma aula? É justamente quando você traz todo esse seu agregado, né, de conhecimento, transforma isso de uma situação positiva na sua aula, onde você prende o assunto. Você tem ali seu compromisso com conteúdo programático, tudo aquilo que você tem que fazer como uma obrigação, Parece que é combinado, e não é, ó. Dá né? uma olhada aqui, ó. Outro livro que eu tô lendo aqui. Olha lá, inteligência. Inteligência emocional. Nas aulas, nas minhas aulas, sempre praticava muito disso, inteligência Exatamente. emocional. Não adianta, e falava muito daquela coisa, né? Soft skill, hard skills. Exato. Não adianta você ser bom, você fecha um balanço de uma forma maravilhosa, Maravilhosa. você é um ótimo cara do fiscal, você é um financeiro perfeito, mas você é péssimo nas qualidades inerentes ao carisma, Carisma, né? à inteligência emocional, né? Aqui a gente A fala, dentro das suas reciprocidade. habilidades, você Isso. não consegue fechar essa, A né? reciprocidade, né? Exatamente. Então, E é isso aí. acho que minhas aulas eu pratico muito isso, essa parte da inteligência emocional, que acho que é fundamental, né? Uhum. E o mercado que é isso, né, Rodolfo? Muito mais, né? E você é um expert em contabilidade. Quem sou eu para falar de contabilidade? Você com mais Não, de muito tempo disso, né? Eu sou mais na parte de estratégia, mas sou um lutador da contabilidade. é, mero, né? Até parece. Você é um cara de contabilidade. Mas quando a gente vê esse aspecto, o que a gente está falando? Do perfil, né? Esse perfil aí, estudante universitário, negócio, empresa, mercado global. E aí isso tem que fechar essa conta, porque um vai gerar o outro. Eu sempre faço uma pergunta, né, para os alunos no primeiro dia de aula: quantos produtos uma empresa pode ofertar? E o aluno chega e fala assim: ah, professor, milhares de produtos. Aí eu falo: não, pensa bem no que você está falando. Você vai começar a transitar dentro de uma questão de negócio. Então, o perfil de negócio, a gente sempre fala o seguinte: uma empresa ela vai sempre trabalhar com dois produtos. Eu tenho que trabalhar nisso, depois eu vou trabalhar com o quê? Com um nicho de produtos. Ou eu vou trabalhar numa indústria, bens, ou vou trabalhar com serviço. São só apenas dois produtos. Depois você abre. Aí os alunos falam assim: nossa, professor, nunca tinha pensado nisso. Então, aí é que a gente está falando como a gente vai mentorizar esse pessoal, e mesmo ele estando hoje, né, dentro de um processo, uma empresa, né? Ele está no início de carreira, né? Às vezes já tem alguns em cargos até de comando, só que eles ainda não estão, como a gente fala, né? Não estão todos lapidados, polidos, né? Então aí estão dentro desse momento. E naquela pergunta que você fez, né?
Hoje eu vejo a questão crescente, muito, né, de como o aprendizado realmente. Educação é tudo, em qualquer lugar, principalmente num país. Isso aí a gente aprendeu com os nossos avós, né, Os e países que sofreram com guerras que acabaram com eh, Japão, Coreia do o Sul, Sul, foi a educação que transformou, né? exatamente. E isso transforma em qualquer momento, seja de crise, seja um momento de saúde, porque a educação é conhecimento. Então não tem, se você tem educação, você vai gerar um bom conhecimento. Tem um ditado libanês, né, que diz o seguinte: ou você é, ou você tem, né? Ou você é muito rico, ou você tem, né? Ou, ou, ou você é um cara Cara formado, formado, tem lá, é pós-graduado, é especialista, é bom, tem conteúdo, ou você é rico, né? Ou aham, você tem, né? Então, a educação faz você se transformar, né? Em exatamente. ter conhecimento, em ter um capital intelectual que É uma ninguém tira de oferta você, né? grande. Ninguém tira Você de você, não né? tira, né? Não É uma tira, né? oferta muito grande. E a gente vê isso, né? Mas um recado que a gente sempre, como educador, né? Independente ou não, eu sou educador no ensino superior e também do ensino técnico. A gente pede para que sempre tenha um bom olhar nos investimentos públicos, né, em relação a isso. Não adianta você cobrar do professor em sala com indicadores que são indicadores frustrantes, né? O incentivo, quando a gente está pegando hoje, principalmente numa geração totalmente digital, só que ela não sabe utilizar o digital, isso é muito triste, e isso vai reverter exatamente nos prejuízos que nós temos de negócio, porque uma empresa ela depende de resultado. E o resultado depende do quê? Da produtividade de quem está lá. Se eu tenho déficit, a minha produtividade ela cai. A gente vê grandes corporações que brigam aí por talentos, né? E está faltando. Aí a gente passa por crise? Passa. Você pode estar pensando assim, poxa vida, mas Rodolfo está falando da questão de um profissional que está ali no nível superior, mas ele não consegue ainda ou está à procura de se encaixar no mercado. Só que é aquilo que a gente está falando, ele veio com muitos déficits. E isso torna uma barreira, sim, mesmo no ensino superior. Então, quando você vai, vamos dizer assim, fazer um nivelamento, esse nivelamento já é uma grande ajuda para o corporativo, porque o corporativo precisa disso. Mas você acha que a faculdade recupera esse déficit? Ela recupera, mas não totalmente, porque vai depender exatamente daquilo que a gente fala. Você tem 99% aqui, qual é? Seu. 1% seu, somando, é o seu 100%. Então, quer dizer, você precisa ter interesse. É, Você se transforma. é. É isso. Aí você fala, não, professor, eu preciso que o senhor A, me traduza a isso. mudança tem que partir da gente, Da né? É gente. da gente, é do É, coração da não gente. Não adianta. adianta você estar É, numa boa faculdade, não adianta você ter bons professores se você não está ali querendo, né, mudar a tua vida, né? mudar, É. exatamente. E aí a gente vê exatamente quando a gente pega essa situação de negócio, né? Porque a gente sempre está em empresa, passa ali, não numa constância, mas sempre está conversando. E a pessoa, pô, você não tem alguém para você me indicar? Ah, eu preciso de pessoas da área de finanças, recurso humano, logística e o seu elo de informação, né? Ali a sua caixinha seca. E às vezes você tenta girar ela, aí quando você olha assim para tentar indicar, fala, esse eu não consigo ainda. Ô, Rodolfo, eu via lá que na Piaget, muitos dos alunos ali, a grande maioria, estava tudo empregada, né? Sim, sim. Empregada e fazendo estágio, né? Ainda a procura é grande para os estagiários da Muito, faculdade. muita procura e às vezes a gente tem falta de, vamos dizer assim, de estoque para estágio. Então, quando você fala em estágio, a maioria já estão estagiando e a graça é muito bom porque teve aluno que, isso eu falo porque eu indiquei alunos para logística, aonde eles ficaram praticamente 30 dias e efetivaram. Então, logística era um fenômeno, cara. Eu via lá a logística crescer no curso, né? Sim, E quando eu conversava com os alunos lá ali nas aulas, perguntando, a gente sempre faz aquele feedback para conhecer o aluno, claro. perguntar de onde ele é, onde ele trabalha. Todos trabalhavam e estavam todos muito bem empregados. Uhum, E aqueles que não estavam empregados ainda logo depois da faculdade iniciavam e sim. terminavam a faculdade é, bem, vamos dizer assim, agraciados pelo mercado, né? É, A logística, por que que
Por que esse movimento de logística? Por que o curso cresceu tanto nos últimos anos? É a É, economia, força da economia. é uma força da economia, mas é uma tendência que a gente vem olhando. Eu acompanho isso desde E 92, você é né? um professor, você é um coordenador 5 estrelas, né? Sou 5 estrelas. Porque naquele processo da De Piaget revalorização, teve de nós tivemos avaliação a do avaliação curso, do curso, né? você tirou nota 5 ali, Nota foi a 5, a primeira nota nota 5 naquele ciclo de 5 da sim, faculdade da lá. faculdade, né? Eu puxei Você, os 5 você lá, puxou né? os 5 lá. Aí os coordenadores ficam bravos, né? Agora E, todo mundo. e são poucas as faculdades que têm 5 em logística, né? Exato. Nós somos no Brasil a 33º curso com 5 estrelas. Ima- Presencial. Imagina o universo, né? É o Do universo, país. né? É bacana, né? O esforço e, como a gente fala, né? A gente tem que gostar daquilo que a gente faz. É o Então, é curso que você isso. mais gosta? Vou te pôr numa fria aqui. Hum, todo curso de gestão para mim é um desafio, então, mas eu gosto de todos os cursos, porque um vai puxando, É que nem desencadeia o é outro. que nem mãe e pai. Tem sempre um filho que É, mais gosta. porque quando você está pensando em negócio, você está pensando. Eu vou pôr Aí numa eu fria aqui. penso lá em nota fiscal, eu tenho que ter conhecimento de contabilidade, logística, gestão financeira na administração, e eu tenho que ter competência de pessoas. Então, o RH, ele fomenta tudo isso. Então, a gente tem que gostar de todo mundo. Então, a gente vê isso de uma forma bem clássica. E, como você falou, né, dos alunos, a gente vê aí uma crescente, e essa crescente do processo de logística, é claro, a gente vê, o país passou por muita transformação, né, Robinho? Infraestrutura, processo de mobilidade, processo a própria questão digital de logística, né? Hoje, quando a gente está falando em compras, né? Tudo é digital, Sim. né? Você vai em um fast food, você comprou antes para estar buscando e assim por Rodolfo, você sabe diante. que nas minhas redes sociais, eu tenho 35 mil aí seguidores falando só de economia, né? E eu, pobre mortal, tenho lá meus 1.000 seguidores. E você acompanhou esse movimento, eu Sim, montando, fazendo meus vídeos lá, bem, né? Bem devagarzinho, início, aprendendo, né? etc, né? De forma bem orgânica, né? E aí, eu tô falando isso porque eu consegui ganhar muitos seguidores porque eu comecei a falar de economia. Economia voltado para administração e contabilidade, sempre Certo. linkando isso, né? E aí, nesses últimos 3 anos, que foram esse período aí do meu crescimento nas redes sociais, eu diria para você que é o seguinte: a economia ela é tão volátil, né? Isso é um clássico Sim, falar da volatilidade da economia, mas entendo. ela é tão imprevisível, né? Que a gente olha um dia, tá calor, de repente vem aquela chuva muito forte, na economia tá assim, tá tudo muito bonito, de repente fica tudo muito feio e a economia sobrevive. E aí sobrevive assim, ó. Você comprava um carro há 3 anos atrás por R$ 200 mil. Sim. Hoje o mesmo carro custa 300 mil. Você comprava um carro de 50, hoje custa 150. E a indústria continua vendendo, né? Os alimentos, a inflação dos alimentos foi a mais pesada para a economia, né? Para a classe mais desfavorecida, né? Mas os preços tem até uma matéria hoje no Valor Econômico que os preços se ajustaram e todo mundo já aceitou o preço. A guerra da Rússia mudou o preço de petróleo, etc, tal. Tudo, né? Já todo mundo já aceitou a guerra continua e a vida anda lá. A Alemanha está comprando de outros países gás, etc. Uhum. Então tudo se acomoda, né? A economia tudo se acomoda muito, muito. Então quer dizer, o mercado econômico ele não parou, ele continuou e aí no digital, no presencial, onde for, a turma tá vendendo. Obviamente, quem tá no digital, quem vende pela internet, realmente escalou muito o negócio, né? Sim. Subiu muito aí, cresceu bastante, né? A gente vê justamente essa disparada, né? Principalmente porque, né? Aí a gente entra justamente no modelo de negócio, é o que a gente discute, né? Que a gente tenta puxar os nossos alunos, né? Dentro do aprendizado. Você não pode ficar dentro de um processo. Hoje as empresas a gente vê, elas precisam de pessoas estrategistas. Ponto, tá? Mas como assim estrategistas? É aquela pessoa que se doa dentro do processo. Não é que ela é uma estrategista nata, que às vezes não tem, mas ela consegue se doar.
E aí, quando você falou da economia, uma coisa muito engraçada, né? Quando eu estudava economia, faculdade, aquela coisa toda, e aí uma vez eu parei e comecei a pensar, né? E eu tomei como termômetro, foi um termômetro mesmo, né? Eu falei assim, eu peguei justamente a gasolina como termômetro de indicador. E a gente via que tudo que era ligado, e é ligado, a gente sabe que 99% dos produtos nossos É ligado ao é petróleo, o né? petróleo. E a gente vê que a ascensão de preço é uma coisa contínua. É. Eu não sou economista, mas eu vejo o seguinte, que a tendência dentro de uma boa gestão é você sim manter o seu produto e esse produto ele vai ter uma evolução de preço, é normal, porque ele não vai reduzir. Rodolfo, ó, estratégia, você falou que é tudo. As empresas querem pessoas estrategistas, né? Grandes estrategistas. Porque eu falo, planejamento, é fácil você fazer seu É, planejamento. Eu quero ver você executar aquilo que você planejou, né? E aí você precisa de estratégia e para alcançar tudo isso, né? exatamente. E aí você percebe que nos últimos tempos, as empresas estão preocupadas em que estratégia? Redução de custos, É. né? Redução de custos, porque as grandes querem ganhar mais do que elas ganham. Hum, Estão cada vez mais ricas. Farmacêuticas, etc. Se você pegar, por exemplo, tem aumento nos medicamentos agora, 7%. é, Alimentação, nem se nem fala. se fala, né? A curva é tão crescente Eu acho ela muito desproporcional, né? Porque é. eu acho que é um fator de conta básica para a Não, e gente, é ser humano. sazonal, né? A batata subiu 50%, caiu 30%, subiu 15%, caiu 25%, né? Vai É. aquele movimento, né? Que a gente acaba aceitando, né? Ah, então hoje eu compro batata, amanhã eu não compro batata, etc, né? Mas, estrategicamente, o que você está falando, né? Uhum. Estratégia é tudo no negócio, né? É, E aí eu queria falar disso, né? No negócio, a estratégia, você acha que a estratégia, você precisa ter um bom estrategista, ter uma boa estratégia, né? sim. Ou ter um bom plano de negócio ali, um bom planejamento? É. Ou tudo junto? Qual que é a sua visão aí? Para quem. Olha, a gente vê aí, como você já falou, e a gente sabe bem disso, melhor você que tem todos esses dados, as pequenas e médias empresas geram o nosso país. Não é que geram, ela impulsiona. E a Impulsiona. gente sabe que impulsiona. E quando a gente fala de estratégia, uma coisa que eu sempre falo também, né? E Eu, elas como é usam professor, sempre e fala elas isso. usam poucas estratégias, né? Não Exato. tem, às vezes não tem nem meta, né? E podia isso poderia ganhar um potencial tão favorável, né, para a economia do país, né? O que eu dou de dica é o empresário, o pequeno empresário em si, mudar um pouquinho essa palavra planejamento estratégico. Na minha percepção, e quando eu passo isso nas minhas aulas, eu falo para o pessoal: muda essa palavra. Planejamento estratégico, plano, estratégia. Tira a estratégia, coloca a palavra ação. Porque quando você fica só pensando em estratégia, você esquece da ação. E é onde os empresários erram. Eu vejo isso, já dou uma dica nas consultorias. Eles esquecem justamente disso. E quando você está pensando justamente nesse modelo, se uma empresa trabalhar firmemente com seu plano de negócio, trabalhando as ações do plano de negócio, mas Rodolfo, ação e estratégia tem diferença? Tem. É, tem um pulo no gato aí, mas não vou falar agora. Mas quando você está pensando nisso, automaticamente o que, que você tem dentro do seu processo? Exatamente sucesso. É o que a gente fala, né? Qual foi o sucesso da sua operação, né? Então, isso chegou a um sucesso? Qual o nível de sucesso que eu cheguei? É que você fala, a estratégia passa por processos, né? É, Passa por fluxos, passa por pessoas, passa por liderança, passa pela gestão das pessoas, né? Passa pela cultura, né? Você precisa ter uma cultura bem definida, né? Então aqui a gente na Contabyte tem uma cultura muito bem definida dos nossos negócios. A gente preza pelo cliente. O cliente tem que ter sucesso aqui dentro da Contabyte. Ele tem que ter uma experiência de sucesso. É difícil? É difícil alcançar, mas tem que estar sempre. O outro livro não está aqui, eu te mostrar até um outro livro, né? Mas certo. estou estudando lá o sucesso do cliente. Hum, Então, o cara às vezes vai lá para São Paulo.
num restaurante e ele quer passar num restaurante legal, tomar um vinho legal, ele vai gastar uma conta absurda, mas ele Sim, foi lá ver, ele foi ter uma experiência, né? O exato. cara vai lá no Terraço Itália, ele não vai só para comer no Terraço Itália, né? Ele vai lá para subir, ver a cidade, bater foto, Claro. instagramar lá Sim. as fotos Tá. dele, etc, né? E aí, e eu falo, na contabilidade é a mesma coisa, a gente tem que fazer e aí cuidar dos detalhinhos, são os detalhinhos, né? Então, mas Rodolfo, não queria falar muito disso agora não, queria agora ir para um lado um pouco mais, não é pessoal, né, mas falar um pouquinho do Rodolfo, né? Porque o Rodolfo tá lá na faculdade o dia inteiro, o Sim. Rodolfo dá aula, né, na FATEC de Santa Isabel, não é isso? Eu tô na verdade, eu tô na ETEC de Poá, né? E tô também em Santa Isabel e na Unipiaget, ETEC é a é, Escola Estadual Técnica, escola né? técnica, Escola exatamente. Técnica, você A tá minha lá. passagem na FATEC, né? Na FATEC da Zona Leste, Você né? continua na FATEC? Não, na FATEC eu não tô, nesse momento não, Tá. né? Eu diminui um pouco o Então ritmo você é ETEC Santa Isabel e Poá. e Poá, Tá. né? Eu tenho lá 2 dias que realmente eu deixo esses dias que eu quero estar lá com a molecada. Eu falo molecada no bom sentido, né? Porque você troca muita experiência e eles estão muito sedentos de A gente informação. fala molecada mesmo lá, na faculdade mesmo, né? Você chega É, lá, o menino tem 18 anos, eu não é moleque ainda, mudou né? Tá muito, o perfil começando mudou ainda, né? muito, Moleque no muito. bom sentido, né? Sim, Jovem, sim, né? os jovens, né? Vamos É, falar essa gama de os jovens, jovens né? empreendedores, E, né? esperamos que eles realmente cheguem a esse sucesso, né? Porque muitos estão realmente ali atrás disso, estão ali empenhados nisso, e é muito bacana. Aí você tá na faculdade Piaget, aí você toma, na Piaget você dá aula, você coordena os E cursos, coordeno os né? cursos, aí nesse meio tempo eu deixo um espaço livre para me fazer também continuar com minhas As consultorias, consultorias. né? Em algumas empresas, não dá para a gente pegar e abraçar tudo. E vou tocando aí o que aparece. E como que você, fala pra mim, como que você, qual que é a sua rotina? Que hora que você acorda? Que hora que você dorme? Eu Você toma sou, vitamina? Porque eu vou falar, eu conheço do sistema. sim. O sistema é massacrante, né? Então, É, o aluno quer s- conhecimento, você tem que estar em alto nível ali, dando aula pro cara, depois na coordenação, sim, deslocamento de carro, tudo, tudo, né? Então, burocracia interna da faculdade. muito Como papel. que você faz para você... Manter esse Eu sei ritmo que aí. eu sei que você gosta de viajar, tomar um Muito. vinho, Ah, né? isso aí com certeza. Isso eu não Então, tiro do meu isso te cardápio. ajuda? Ajuda muito. Ajuda? Ajuda porque isso aí é, vamos dizer assim, não é uma válvula de Ó, tô escape. perguntando isso porque assim, às vezes as pessoas veem a gente, as pessoas enxergam a gente, acham que a gente não é de carne e osso, né? É, E a gente é de carne e osso, né? Então, às vezes vem uma cobrança muito forte, vem, né? E aí, pô, você também é um ser humano, e às vezes o cara que tá te cobrando, conversando ali, ele acha que você não é um ser humano. né. Então, conta um pouquinho do Rodolfo. Olha, a minha rotina assim é bem tranquila. Eu normalmente 5h30 eu já estou de pé. Você faz muita viagem regional, né? E acho legal as suas viagens. Passo, porque eu me programo bastante para poder ter, não ser viagens cansativas. Então, tudo que eu faço é mapeado. A gente que é de logística é uma loucura. 5h30 da manhã você tá de pé. 5h30 já estou de pé, já estou olhando, aí eu vou, tenho meus pets em casa, eu tenho 2 pets, tenho lá 2 cãezinhos, eu tenho 4 gatos, Quando sabe, você veio dos pets, dos gatos eu aí não sabia. tem gato também, né? Ah, E aí minha esposa, Wanda, beijão para ela, ontem foi aniversário também. um abração pra Wanda. E aí a minha rotina Ontem foi começa aniversário de quem? da Wanda, Ah, da Wanda. da Parabéns, Wanda. Wanda. Nós até fomos num restaurante, tudo, tomamos um vinho, né? E aproveitamos. Mas aí a rotina começa dessa forma. Não me Verdade. exercito, Verdade, hein? a Marina falou pra mim, o Rodolfo tá num restaurante bonito em São Paulo. Eu não falei onde que era. É, acho que era o Laçu, não sei se era ele. Era o Exato, Laçu? Laçu. Laçu, ela falou pra mim ontem à noite. Escutei. Aí a gente aproveitou, né? Tava o dia antecedendo, né? O aniversário. Mas por fim, e a minha rotina é assim, eu não, uma coisa Mas você que pega 5h30 da manhã e vai até que horas da noite? eu vou até a 1 do dia seguinte, Você dorme 4 horas por dia? a média. Eu durmo muito pouco, Robinho, porque eu vim de chão de fábrica. Eu trabalhava em Cajamar, eu saía de Eu não Poá, consigo dormir tudo, só isso. e eu criei uma rotina muito louca, né? Como você falou, eu vim do setor privado e também do setor público.
Então, já fui secretário de saúde, já fui de desenvolvimento econômico, já fui secretário de obras e Setor planejamento. público é triturador de pessoas, É, né? 14, 16 anos nessa área aí, mas eu sou muito técnico, né? E aí eu me policio muito para não dar um treco também, né? Mas eu mantive esse ritmo aí. E aí eu comecei, né? eh, Durmo pouco, mas a média aí dá umas 5 horas e meia, mais ou menos, sabe? Mas não faço exercício, mal. Né? Isso é uma coisa que eu tentei me policiar e não É, isso consegui eu tenho voltar. feito. Mas Então, eu já estou eu, por tentando exemplo, voltar com isso. tenho feito exercício, mas não tenho comido direito, me alimentado direito. Ah, tá. E aí não consigo perder peso, né? Porque aí você tem que controlar a alimentação. E a alimentação é fundamental, né? É muito E importante. exercício físico, musculação é o básico hoje. É, Pra gente que tem mais de 40, né? eu já passei bem disso aí, então bem, bem, né? Eu brinco lá com o pessoal, né? E aí a gente fala, né? Os alunos falam assim, não, professor, o senhor passou. Eu falei, ó, depois que você passou dos 60, tudo vale, né? Então você está conservado, então está dentro da garrafa de vinho. Então, é, pensando nisso, é minha rotina, né? Eu sempre converso, todas as manhãs eu converso com meus filhos, né? Tem a Mábila, o Henry, o Breno, né? Tem os gêmeos, né? E sempre ali 3 conversando. filhos. São os três. Liga pros 3 todo dia. Todo dia, ou mando mensagem, né? As mensagens a gente vai se falando. Tudo casado, Rodolfo? A Mábila já está praticamente casada. O Henry tá aí noivo, né? O Breno não, o Breno já tá, ainda está curtindo, né? São gêmeos, né? Mas eles já estão aí, graças a Deus, carreira, engenheiro, Encaminhados, né? caminhados, né? E converso também com a minha mãe, né? Não seria diferente, né? Filhos de quem, né? Se não tivesse, se não estivessem encaminhados, né? Graças a Deus, olha, a gente tem que. Filho é uma parte gigantesca da nossa família, né? E a gente tem que ser um bom alicerce para eles. Mas é uma rotina assim, Robin, uma rotina simples. Eu sou muito simples. O pessoal fala, não, você tem cara de rico. Eu falei, "Ah, só onde, eu não sei onde está o dinheiro, né? Mas, fora isso, a gente vai vendo de uma forma tranquila, né? E vai se mantendo de acordo com o que a gente tem planejado. Né? A gente vai planejando, a gente faz isso. Não, eu sei, né? Eu sei da sua história. Você já foi convidado várias vezes recentemente para assumir secretarias. Mais uma, tá, Robin? Nem te É. contei Ah, essa. então. Agora, recentemente, e Secretarias falei, em algumas não, prefeituras do Alto Tietê e você tem, né? Não tem aceitado né? sim, Por conta dos compromissos que você compromissos, tem, né? Eu etc. falei, alguns compromissos, e realmente, para você se dedicar, você tem que estar 100% com É, isso, né? E é. eu sou uma pessoa bem Não, dessa forma. prefeitura é tritura pessoas, né? Se você não tiver 100% ali, você tá danado, né? O Exatamente. negócio vem e te arrebenta, né? O trem, você não anota a placa do caminhão, né? Você tem que estar Não, não, bem. não consegue, né? Então a gente tem isso de uma forma assim que veio do nada, né? Eu vou falar uma última coisa assim que eu comento sempre. O meu primeiro emprego foi vendendo. Eu comecei, né, numa empresa trabalhando magrinho, franzino, empacotando milho. A empresa não existe mais, era a Tupã, grande concorrente da Icari, né? Era em Cara, Ferraz de Vasconcelos? não, essa empresa ficava lá em São Miguel, Em na São Vila Miguel. Curuçá, cara. Foi meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos, né? Rodolfão, nós estamos chegando para a reta final aí Vamos do lá. nosso bate-papo, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem orgulho de ser professor? Tenho, tenho muito, né? É uma outra profissão que eu tenho, né? Que eu sou administrador de formação. E tenho muito orgulho, porque foi um bichinho que me mordeu do nada, né? Já estou aí mais de 25 anos dentro de sala de aula e tenho muito orgulho, sim, né? Eu acho que eu faço bem esse papel, isso aí como educador. E coordenar uma faculdade? É tarefa fácil? Não, Eu não é sei uma que você já tarefa coordenou fácil. outras faculdades fora a Piaget, já coordenou Sim. milhares de alunos, né? Aham. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil porque você tem ali várias situações, vários momentos. Então, você está gerindo um processo, né, ali onde você desencadeia a questão ali de comportamento, a questão onde você quer que os resultados dê tudo certo, principalmente para o aluno, né? Você quer que tudo esteja ali bonitinho para ele. Você quer entregar o melhor, né? Você tem que fazer essa entrega, né? É É, seu comprometimento, é, né? E o aluno, ele enxerga isso, com né? compromisso, né? Então a todo momento a gente está se revalidando, né? Legal, Rodolfão. Rodolfo, ó, foi um prazer te receber aqui.
A gente faz um podcast um pouco mais curto, que é justamente Legal. para as pessoas poderem assistirem, né? Não uma coisa muito comprida, mas foi muito legal ter você aqui na casa da gente Mas aqui. antes, espera aí te interrompendo, já fazendo aqui, ó, trouxe, a Wanda mandou isso aqui para você, Opa, que da legal. Marina. E aí também um sucesso aí, a gente é bem católico também, né? Nós também A aqui. Wanda, ela, Nossa, Nossa Senhora Aparecida. isso aí é, Minha, minha padroeira, minha mãe querida. aí já faz o merchan, né? A Wanda, ela tem um hobby e ela faz Ela que coisas, faz isso? ela que faz, minha esposa, Caramba, ela que Marina. faz. É um trabalho, um artesanato assim que eu não teria muita paciência e muita logística para tudo isso. Wanda, obrigado, viu, de coração, viu? Nossa Senhora Aparecida aqui. Nós somos muito devotos. Vem aqui, Marina. Não, não tem problema, daqui. Com vergonha. E Santa Rita de Cássia, né? Caramba, obrigado, Rodolfo. Imagina, Albi, Dá um isso aí beijão nela, caramba, fica emocionado. eu São duas. agradeço muito e isso aí é uma parte da minha grande amizade por você. Elas vão ficar aqui com a gente aqui, Com né, certeza. Marina? Elas vão ficar aqui com a gente aqui. Foram produzidas para isso. Pô, então, mas fala onde que as pessoas conseguem Tem aí comprar, Rodolfo. no site, ela tá no Instagram, ela tá aí no Instagram, aí o pessoal pode ver o trabalho dela, né? Manda o Instagram dela pra nós, a gente coloca, né? Coloca o Instagram da Wanda pro pessoal ver. Acho que bem legal, pô. É, Caramba. Que lindas. Lindas. Obrigado, Rodolfo. imagina. Rodolfão, obrigado. Você quer já agradecer a Wanda, agradecer você por ter vindo aqui. Eu sei que Sim. o seu tempo é muito corrido. Você tá com um relógio pra cá, pra lá, né? Compromisso, etc. Você quer deixar um recado? Quero primeiro, realmente, Albinho, agradecer esse convite em estar podendo participar aqui com você desse podcast em si, né? ContaCast. ContaCast, né? O ContaCast. E realmente, a todos, né? Principalmente os alunos lá da Unipiaget, todo mundo que me. A gente fala assim que fica na rede, eu não tenho 33 mil casos, né? Mas eu tenho 1.000. Agradeço a todos que estão aí me seguindo. Um grande abraço a todos e um ótimo dia para todos. Rodolfo, você foi convidado hoje aqui, vou repetir, porque você é um cara que transforma a vida das pessoas. Eu Você agradeço. transformou muitas vidas aí durante o seu período de professor, continua transformando. Então você é um cara especial na vida de muita gente, tá bom? Agradeço. Pessoal, esse foi o ContaCast de hoje com o professor Rodolfo Vieira, professor da Faculdade Piaget de Suzano, e espero vocês para o próximo episódio. Até mais, Obrigado, valeu! viu? Wanda, obrigado, viu?